Fala, fiote! Essa aula agora vai esclarecer sobre concordância verbal, da introdução a casos especiais. Então, fica comigo, já pode dar o like, porque certamente trabalharei regras aqui que caem em prova. Sou o professor Robson Marques, especialista em língua portuguesa. Estou aqui todos os dias para ensinar um pouco da nossa gramática. Então veja bem, fiote, em todo edital vai ter concordância verbal. O que nós vamos entender sobre a concordância? Olha só, a concordância do verbo verbal. Ao falarmos da concordância verbal, entenda o seguinte: claramente nós precisamos entender que vamos trabalhar com o elemento principal da nossa língua, que é o verbo. Existe então a observação entre verbo da oração e sujeito. O que tem aqui do verbo e o sujeito da oração? Fiote, você tem que garantir que exista uma concordância entre eles. Que o verbo e o sujeito não estejam cada um para um lado distinto, mas que haja uma harmonia de informação entre eles. Mas qual que é esta informação? A concordância verbal, ela está ligada com você deixar igual as informações. Você precisa deixar verbo e sujeito igual. Mas igual em quais informações, professor? Em dois aspectos. Primeiro, número. Segundo, informação de pessoa. Não se assuste, quando eu falo de informação de número, eu estou falando sobre singular e plural. Quando eu falo de pessoa, eu estou falando sobre a primeira, segunda ou a terceira pessoa. O que significa dizer isso aqui, fiote? É o seguinte: o verbo e o núcleo do sujeito devem estar igual. Eu devo garantir a igualdade de informação. Isso quer dizer que se o sujeito estiver no plural, o verbo deve estar também no plural. Se o sujeito estiver no singular, o seu verbo também ele tem de estar no singular. A concordância verbal é você deixar os dois iguais. Se o seu sujeito estiver na terceira pessoa, por exemplo, ele, o seu verbo deve concordar com o ele. É aquela famosa e clichê frase: nós comeu muito. Tá vendo que o nós é a primeira pessoa do plural, comeu está conjugado na terceira pessoa do singular. Aqui não houve concordância. A palavra concordância é de acordo. É um acordo que existe. É um concordar com o outro. Aqui, a mulher quer assistir a novela e o homem quer assistir o futebol. Não há concordância. Agora, quando os dois querem assistir a novela, os dois concordaram, viu? Então, deixa o pensamento igual. Basicamente, fiote, nós temos aquela, na regra geral, né? Veja bem, quando eu falo assim, bem básico, né? Você fala assim, os alunos. Viu que aqui, neste caso, meu fiote, olha só, os alunos já vem configurando que vai ser o meu sujeito, né? É um sujeito. Este sujeito está com a marca do plural, porque eu tenho os alunos. Sujeito mostrando número plural. O verbo
obrigatoriamente agora vai acompanhar o sujeito. A relação da concordância verbal é que o verbo deve concordar com o seu sujeito. Os alunos passaram. Na prova. Os alunos passaram na prova. Fiote, não é esta a regra que eu vou passar para você. Eu vou passar regras especiais, tá? Só aguarda que você já vai ser levado para uma análise mais aprofundada, tá? O verbo aqui, obrigatoriamente, teve de estar concordado e escrito também no plural. Veja bem, no plural. Quem determinou o verbo estar no plural? O sujeito que apareceu no plural. Então, a base da concordância é esta: sujeito plural, verbo plural. Sujeito na primeira pessoa, o verbo escrito na primeira pessoa. Sujeito na segunda ou na terceira pessoa, verbo ele vai caminhar, ele vai seguir o seu sujeito em qualquer informação que esse sujeito estiver. Só que agora nós vamos entrar em algumas questões de regras. Por quê? Eu tenho isso aqui, uma observação. Quando o sujeito, fiote, olha só. Quando o sujeito da sua oração for um sujeito composto e esse sujeito aparecer antes do verbo. Como fica a concordância quando eu tiver um sujeito composto e esse sujeito composto, o que é um sujeito composto? Aquele sujeito que tem dois ou mais núcleos, tá? Quando o sujeito composto, ele aparecer antes do verbo. Quais são as regras de concordância? Se eu tenho dois núcleos, esses dois núcleos aparecem antes do verbo. Como fica a concordância? Vem comigo. Concordância aqui simples. Simples. Quando o sujeito composto está antes do verbo, verbo obrigatoriamente no plural. Agora eu faço aqui o exemplo para você, olha. Viu? Sujeito composto antes do verbo, verbo obrigatoriamente no plural. Quando eu falo assim, Mateus e Igor. Olha, quando eu tenho aqui, fiote, olha, veja bem comigo, por favor. Mateus e Igor. É um sujeito. Este sujeito apresenta para a gente dois núcleos, o núcleo Mateus, o núcleo Igor. Eu quero utilizar aqui o Mateus e Igor. Eles olha só, fazer a prova. Este verbo fazer, que está no infinitivo, não foi conjugado ainda, quando ele chega nesta oração, ele já chega olhando para o sujeito. Viu? Mateus e Igor. Fazer a prova. Mas quando você pega o fazer e traz o fazer, este verbo vai chegar na oração e já vai ver, olha, tem um sujeito composto aqui. Então este verbo vai sofrer uma transformação, nós chamamos de uma flexão, uma adaptação de acordo com o sujeito. O que é a concordância? É você adaptar o seu verbo ao sujeito da oração. Então, quando o verbo estiver chegando na oração, ele deve observar este sujeito e concordar com ele. Como eu tenho um sujeito composto por dois núcleos, o verbo concorda com a quantidade de núcleos. Se eu tenho dois núcleos, o que passou de um, fiote, já não é plural?
Então, obrigatoriamente, quando esse verbo está chegando na oração e vê um sujeito com dois núcleos, ele sabe, o verbo sabe que ele deve concordar com a quantidade de núcleos. Então, esse verbo, ele já chega se transformando, ele já chega se flexionando para adaptar-se à quantidade de núcleos. Então, isso obriga que o verbo seja escrito em qual número? Singular ou plural? No plural, porque ele concorda com a quantidade de núcleo. Fiote, fica claro para você explicar dessa forma? Então o verbo fazer aqui vai chegar como fizeram a prova. Pergunto por que o verbo está no plural? Porque o verbo vem obedecer a quantidade de núcleo. Então o verbo ele está eles, né? Veja bem, o Mateus e o Igor. Se você quiser ser muito assertivo, substitua esse sujeito por uma das pessoas gramaticais. Mateus e Igor pode ser substituído pelo eu? Não. Mateus e Igor pode ser substituído pelo tu? Também não. Mateus e Igor pode ser substituído pelo ele? Não. Pelo nós? Pelo vós? Não. Mas pelo eles. Então substitui eles fazer a prova? Não. Eles fez a prova? Não. Eles fizeram a prova. Aqui você achou sua concordância do verbo. Então o verbo está no plural porque o sujeito composto está definindo a quantidade de números, a quantidade de núcleos. Então, verbo no plural. Toda vez que o seu sujeito for composto, veja bem. Fiote, onde o sujeito está em relação ao verbo? O sujeito, ele está antes do verbo ou ele está depois do verbo? Nós falamos que, neste caso, o sujeito ele está anteposto ao verbo. Confira aí. Mateus e Igor. Depois veio o verbo. Então, grava a regra. Sujeito composto antes do verbo, o verbo obrigatoriamente no plural. Mas por que eu estou falando isso, Fiote? Porque pode acontecer isso aqui, olha. Regra 2. Eu ter um sujeito composto, olha só o perigo. Um sujeito composto agora, depois do verbo. Viu que Mateus e Igor vieram antes do verbo? Só que agora o sujeito composto ele pode estar depois do verbo, ou seja, o verbo vem antes e o sujeito composto vem depois. Então, o sujeito composto após o verbo. De acho. Como fica a concordância aqui? De um sujeito composto após o verbo. Apertei. De acho. Fiote, tô tentando trazer uma aula boa aqui. Deus está nos ajudando, mas o capeta também existe. Só que a gente vai repreendendo ele aqui no pensamento, a gente vai reconhecendo e aí repreendendo para que a aula chegue. Então veja bem, quando o sujeito composto está após o verbo, qual que é a regra? Que como fica? Eu digo que é facultativo. Por que facultativo? O verbo fica no plural, ok? Verbo fica no plural. Só que aqui tem um ou. Ou o verbo vai ficar no plural, porque eu tenho dois núcleos. Ou concorda com o termo mais próximo. Então quer dizer que sujeito composto após o verbo concorda no plural ou ele pode concordar com o mais próximo. Vou trazer aqui a letra A. Pontilhado.
É... A prova aprova Mateus e Igor. Veja bem, fiote. Mateus e Igor é o sujeito composto. Por que composto? Mateus é um núcleo, Igor é um núcleo. Eu quero dizer que fazer a prova. O verbo fica no plural, então se o verbo fica no plural, meu fiote, eu posso falar assim, olha. Posso falar assim. Fizeram a prova. Fizeram a prova Mateus e Igor. Só que tem este ou aqui. O sujeito está depois do verbo, viu que o verbo está no início? Quando o verbo está antes do sujeito composto, o verbo concorda no plural. Não tem erro. Mas o verbo, ele pode concordar com o termo mais próximo. Seria aqui, olha. Qual dos dois é o termo mais próximo? Ah, professor, é Mateus. Então, veja bem. Fica estranho, mas a gramática permite essa aberração aqui, olha. Fez a prova Mateus e Igor. Isto aqui, fiote, é uma permissão da nossa gramática, tá? Isso tem por nome, nós chamamos isso de, presta atenção, neste caso aqui, se eu quiser concordar com o núcleo mais próximo, nós falamos que é uma concordância atrativa. O termo mais próximo atrai a concordância. Mas se o verbo estiver depois do sujeito composto, ele não pode concordar com o termo mais próximo, só quando o verbo estiver antes, tá? Fiote, isto aqui cai demais em prova. Na verdade, nem cai. Isso despenca nas provas. As bancas sabem que existe esta possibilidade e às vezes vai colocar fez a prova Mateus e Igor, aí pede para você sinalizar qual alternativa tem a opção errada. Aí, por falta de conhecimento, o candidato vai lá e marca que fez a prova Mateus e Igor, tá errado, mas não. É uma permissão da concordância verbal, que quando o verbo estiver antes do sujeito composto, esse verbo pode concordar com o primeiro núcleo, tá? Professor, mas se o primeiro núcleo estiver também no plural, aí o verbo só tem a opção de ficar no plural. Se eu falar assim, fizeram a prova os homens e as mulheres. De todo jeito o verbo vai ficar no plural, porque pode concordar com os dois núcleos ou pode concordar com o núcleo mais próximo. Como o primeiro núcleo do exemplo é os homens e já está no plural, o verbo vai para o plural de toda forma. Concordância com um sujeito, este sujeito mais expressões nós chamamos de expressões partitivas. Quais expressões são essas, professor? Vem comigo, fiote. Eu falo assim:
Quais são as expressões partitivas? A maioria, grande parte de. Então, a maioria de, grande parte de, são expressões que mostram a parte de um todo. Quando isto acontecer, qual que é a regra? O que vai prevalecer em relação ao nosso verbo? Traz a informação aqui, fiote. O verbo pode concordar com o núcleo do sujeito, tá? Ou com a expressão. Vou apagar a expressão aqui que ficou bem borrada, né? Pode concordar com o núcleo do sujeito ou com a expressão. Letra A, eu falo assim, olha. A maioria dos alunos, repare, fiote, que o meu sujeito é tudo isso aqui, ó. A maioria dos alunos. Só que este sujeito, ele está sendo formado por duas expressões aqui. O sujeito todo tem a expressão partitiva a maioria de, e tem a expressão aqui alunos. A expressão a maioria tem até o artigo definido no singular, a. Então eu posso chegar aqui, fiote, e falar assim, olha, a maioria dos alunos, eu posso concordar o meu verbo com esse termo, a maioria, e falo assim, ó, fez. A maioria fez. Ou eu posso concordar este termo, concordar o verbo, com a palavra alunos. Tá vendo que o sujeito é formado por uma expressão partitiva? A maioria de, grande parte de. Mas grande parte de quê? Dos alunos, grande parte dos policiais, grande parte dos concurseiros. Alunos, eu posso concordar o verbo fizeram. Então aqui eu vou falar que a maioria dos alunos fez a prova. Se eu colocar o verbo no singular, eu estou concordando com a expressão a maioria. Fez. Se eu colocar o verbo no plural, eu vou dizer que a maioria dos alunos fizeram. Eu estou concordando o verbo fazer com alunos. Portanto, eu tenho a escolha de fazer a concordância que eu quiser aqui, tanto do verbo no singular quanto no plural. Beleza, fiote? Essa concordância aqui é boa demais. Aqui, vou passar uma outra regra aqui, que é o sujeito. Presta atenção. Um sujeito com, presta atenção, porcentagem. Quando dentro do sujeito existe números de percentuais. Quando o sujeito é formado
com porcentagens. Como fica a concordância, fiote? Vamos lá entender como fica essa concordância aqui? Olha só. Quando isso acontece, o verbo concorda vai concordar com um número, sempre haverá este ou aqui, ó. Ou com o termo depois do número. Concorda com o número ou com o termo depois do número. Veja bem, fiote. Eu falo assim, letra A. 50% dos alunos aprova. Você já sabe que eu vou concordar aqui o verbo fazer. É o verbo do meu exemplo todo aqui. 50%. Peraí, 50%. Eu posso concordar o verbo? O sujeito é tudo isso aqui, ó. 50% dos alunos. Isso aqui é o meu sujeito todo. Só que dentro desse sujeito tem um número de porcentagem. E tem um termo que segue este número. O termo que segue esse número é um termo no plural, alunos. Eu posso concordar o verbo tanto com o número ou com o termo depois. Neste caso, fiote, obrigatoriamente o verbo deverá concordar no plural. Fizeram. Por que aqui? 50 é mais de 1, então 50 é um numeral. Mais de um plural. Alunos também está no plural, então meu verbo só fica no plural. Só que repare na letra B aqui. Se eu falar assim, 50% do grupo neste caso, repare comigo, por gentileza, fiote, que o sujeito continua sendo 50% do grupo. Eu tenho aqui 50, que é o numeral acima de 1, só que depois deste numeral agora, eu vejo uma palavra no singular. Grupo está no singular. Eu posso concordar, preste atenção aqui. Eu posso concordar o sujeito com um número se eu fizer assim. Peraí. Eu posso concordar o meu verbo com um número fizeram. Ou eu posso pegar esta palavra grupo que está no singular e concordar o meu verbo com esta palavra. Fez a prova. Reparou que loucura é esta? Deu para reparar? Que coisa louca. Então o sujeito é formado, sujeito formado com a porcentagem. Ou eu concordo com o número da porcentagem, ou eu concordo com o nome, com a palavra que está depois do número. Na letra B, veio uma palavra no singular depois da porcentagem. Aqui eu posso ter escolha. Eu posso fazer a relação com o número 50 ou eu posso fazer a porcentagem com a palavra que estiver depois deste número. Como a palavra é grupo, eu posso deixar o meu verbo no singular perfeitamente. Vou passar mais uma regra, fiote. Espero que você esteja entendendo. Se estiver entendendo, se estiver curtindo o conteúdo,
Já deixa o like aqui, é muito importante para nós deixar o like, tá? Deixa o like, faça um comentário depois, deixa nos comentários o que você quer ver, com que eu posso te ajudar aqui de conteúdo. Eu leio os comentários e faço a aula que você estiver precisando. Beleza? Então veja bem, na regra aqui e na última regra que eu vou te passar nesta aula é concordância verbal, quando eu tenho o verbo, veja bem, fazer ou haver. Veja bem, quando o verbo fazer ou haver e estes verbos fazer e haver estiverem no sentido de. Sentido de. Um tempo decorrido, um tempo que passou, ou existir. Então veja bem. O que vai suceder com o verbo fazer e haver quando ele estiver no sentido de tempo decorrido ou no sentido de existir? Vai acontecer isso aqui. O verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. O que é um verbo estar sempre na terceira pessoa do singular? Ele sempre vai concordar com a palavra ele. Exemplo. Uma letra A aqui que eu trago. Aqui nós vamos concordar um verbo, tá? Aí eu falo assim: 10 anos que viajei. Aqui eu vou colocar o verbo fazer. Só que aqui, fiote, presta atenção. 10 anos, olha, 10 anos. Isso mostra um tempo decorrido. Então, se mostra um tempo decorrido, o verbo deve ficar no singular, ou seja, na terceira pessoa do singular. Então eu venho aqui e faço assim, ó. Faz 10 anos que viajei. Professor, mas 10 anos não é plural? É. O verbo vai ficar no singular? Vai. Porque o verbo fazer, quando estiver concordando com passagem do tempo, com o tempo que passou, ele sempre, o verbo fazer, sempre vai ficar no singular. Eu não posso trazer a forma do fazem 10 anos que viajei. Fizeram 10 anos que eu viajei. Fazem 30 anos que eu vi minha avó. Não, faz 30 anos. Que o verbo fazer, quando ele estiver relacionado com a ideia de passagem do tempo, ele é um verbo impessoal, portanto, ele ficará no singular. Por exemplo, verbo haver, né? Eu quero falar que haver muitos problemas no setor. Como que vai ficar o verbo haver? Aqui eu quero dizer, fiote, que existir. Eu vou usar o verbo fazer no sentido de existir, mas eu não quero utilizar a palavra existem. Existem muitos problemas no setor. Eu quero usar o verbo haver.
Então, o verbo haver tem que vir no singular. Há muitos problemas no setor. Por que que este há está no singular? Porque quando o verbo haver, o verbo há, significar existir, esse verbo haver sempre ficará no singular, fiote. Você gostou? Sabia dessas regras? Aula fraca. Ah, muito besta a sua aula. Deixa aqui nos comentários também. Você quer aprender português de uma forma simplificada, decodificada? Tem aqui na descrição o link do Português do Zero, do Redação do Zero. Todos os nossos produtos que podem te ajudar estão aqui na descrição. O link do WhatsApp, que você pode mandar o WhatsApp e conversar conosco. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Mas dá uma moralzinha aí, vai. Deixa pelo menos um like, fiote. E vamos mostrar para o YouTube que nós não somos banais, não gostamos de ver só coisa besta. Nós gostamos de conteúdo. Tamo junto. E a gente se vê pelo meu canal. Lá ele. A gente se vê aqui no YouTube.